Essa Lei Geral de Comércio Exterior a gente ainda chama de anteprojeto, né, que não foi protocolado ainda. Ela é um substitutivo a um texto que foi apresentado em abril de 2024, chamado PL 508. O PL 508 ele visava consolidar a legislação de comércio exterior. Entendeu-se que era uma consolidação muito fraca, não pegava todos os assuntos, e aí houve um movimento, a partir da própria Receita Federal, de tentar um texto que avançasse, que não fosse mera consolidação, e que modernizasse realmente alguns pontos chaves da nossa legislação de comércio exterior. Nós temos uma espinha dorsal aí de comércio exterior que é de 1966, né? Então a ideia de modernizar, eu acho que o Senado Federal abriu esse espaço, houve esse interesse e aí a gente está caminhando para isso. Não é ainda um código aduaneiro, né, que o mercado tanto busca, mas eu acho que é um passo importante para chegarmos nesse estágio de um código. A ideia era que ele fosse um projeto principiológico, mas assim, a gente tem 168 artigos, né? Não dá para ser tão principiológico assim. O senador, no começo era o Renan Calheiros, ele pediu que fosse algo que a gente não entrasse em temas que fossem espinhosos, digamos, tributos, ou tributos, a gente tem uma reforma tributária andando nesse exato momento, penalidades e infrações, vamos dizer, é um vespeiro, penalidades e infrações. A gente trabalha ainda com a responsabilidade objetiva, que é algo muito prejudicial para qualquer sujeito de comércio exterior. Por exemplo, a própria Next pode sofrer penalidades sem ter que se demonstrar qualquer culpa nessa infração, mas, nesse momento, entendeu-se que não deveríamos entrar nisso para conseguir consenso e avançar, né? E, por último, contencioso. Contencioso é o processo fiscal como um todo, né? O grau de recurso, etc. Tivemos uma reforma recente, a criação de um duplo grau para as penalidades de perdimento, que é algo que todo importador teme muito, né? Então, não havia possibilidade de recurso administrativo e acabou de ser reformado no Congresso. Então, não haveria espaço para entrar nesse assunto também. Então, a gente ficou com 3 eixos temáticos. Ficamos com fiscalização, a parte de controle, e temos um capítulo, um livro, né, dedicado para regimes aduaneiros especiais, que não é uma parte, vamos dizer assim, totalmente fora da tributação, mas tem um viés bastante aduaneiro, e isso sim estava autorizado. Os temas que ficaram de fora, né, temos aí então essa sensibilidade, por exemplo, das penalidades. Eu acho que o maior calo dos importadores, principalmente, é não avançar em penalidades. Particularmente todos os eventos, todos os congressos que a gente vai e participa, só se fala nisso. Por que, que não entrar em penalidades? O grupo técnico disse simplesmente que eu não tinha mandato para falar disso, né? Se eu não tinha espaço, realmente eu não conseguia avançar. Temos ali previsões, em um artigo, por exemplo, foi colocado diretrizes, a ideia de ter uma sanção proporcional, né, de levar em consideração, ainda que de uma forma mais programática, vamos dizer que é uma regra sinalizadora, ser proporcional à sanção, mas ainda não é a mudança que o mercado espera. Sabemos que ele quer, por exemplo, uma graduação na penalidade de multa, sabemos que ele quer que o perdimento também seja flexibilizado em determinadas situações. Então, infrações, infelizmente, eu acho que é o grande tema que ficou de fora e acho que não teria espaço mesmo para falar disso agora. Se a gente entrasse em infrações, não teríamos nada, não teríamos consenso. Acho que esse é o grande ponto. Eu acho que tem uma mudança conceitual bem bacana que começa pelo próprio nome da lei, né? Muita gente sempre fala que nós temos a Lei Geral Aduaneira, a Lei Geral Aduaneira. Só que quando a gente concebe no Brasil Lei Geral Aduaneira, no Brasil a aduana é Receita Federal. E o comércio exterior não é feito só de Receita Federal. Nós temos, em termos de fiscalização, pelo menos 15 entidades da administração pública que também fazem alguma fiscalização. Então, não dava para colocar todo mundo debaixo do braço da Receita Federal como uma super aduana. Não somos os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muito, né, uma aduana que faz fiscalização de imigração, de pessoas. Né? O Brasil não é assim, é bastante segmentado, infelizmente, né, uma questão histórica. Então, há embates entre órgãos, Polícia Federal, tem muita repressão. Então, a lei já fala que é de comércio exterior, ela amplia um pouco mais esse escopo. E aí, por exemplo, nós vamos ter uma relação jurídica de comércio exterior sujeitos. Quem são os sujeitos? A administração aduaneira vai aparecer do lado de órgãos intervenientes, então tudo isso é Estado, e na outra ponta a gente tem as pessoas intervenientes. É assim que a gente vai chamar, por exemplo, a Next, né, ou alguém que vai trabalhar do setor privado.
o importador, o depositário, o transportador e assim por diante, ele será uma pessoa interveniente no comércio exterior. São os 3 pilares que a gente tem nessa relação jurídica. Isso já é uma mudança bastante grande de nomenclatura. Outro ponto super interessante é que a gente fala não só em controle aduaneiro, né? Você sabe, a Next, por exemplo, ela presta informações no controle aduaneiro de veículos, mas a gente vai ter o controle administrativo, que é o controle desses outros órgãos, né? Os intervenientes fazem o controle administrativo, a Receita Federal faz o controle aduaneiro. Isso é um título inédito que a gente traz na lei, com os tratamentos administrativos, são as etapas de fiscalização de MAPA, Anvisa, Polícia Federal, né? Então a gente tem tudo isso previsto agora, são termos que nunca existiram na nossa legislação e são trazidos para a lei. Então eu vejo uma inovação de nomenclatura bastante grande nesse aspecto, né? Ela avança bastante e ela traz um glossário, pela primeira vez, literalmente um artigo dedicando a dizer o que é, por exemplo, a importação, o que é o despacho aduaneiro comum, o que é um regime aduaneiro especial. Nós temos a definição legal para isso. Nunca tivemos isso antes. E sempre a doutrina ficava tentando adivinhar, né, ou conceituar, e agora já a própria lei ela conceitua. Então, o setor de transportes, né, eu não tenho, como eu falei, a gente não tem ainda a figura das responsabilidades, eu não tenho a questão das penalidades, mas na medida em que eu conceituo sujeitos de comércio exterior, o setor de transportes ele passa a ser um desses sujeitos, esse sujeito ele vai entrar naquela categoria de pessoas intervenientes, e eu vou definir o que é o transportador. Né? Todo aquele que presta alguma informação para esse fluxo logístico, incluindo o próprio agente de carga, ele vai ser alçado à condição de transportador. Esse transportador ele tem responsabilidades, né? Todo aquele que presta alguma informação para fim de controle, ele tem que assumir a responsabilidade pela informação que ele presta, né? Inclusive, se for o caso de uma empresa, de um agente de cargas, ele tem essa responsabilidade. Então, o setor de transportes, em alguma medida, ele já é impactado pela própria conceituação da lei, mas também na prestação de informações, né? Algo muito semelhante que a gente tem hoje no regulamento aduaneiro. Você tem que prestar essas informações. Vocês recentemente tiveram um vídeo de DWIMP, né? Qual que é o braço aqui que o transporte tem que fazer? Eu tenho que prestar essa informação agora na DWIMP e, de acordo com a lei, de forma antecipada. A ideia é que o processamento seja antecipado à chegada da mercadoria. Então, há uma obrigação do transportador sempre fazer isso antes de chegar, para que eu possa, quando a mercadoria já estiver sendo descarregada, ela já esteja, por exemplo, desembaraçada. Eu possa colocar direto num veículo de transporte e não precise fazer armazenagem. Isso é um ganho tremendo no comércio exterior, porque eu não tenho tempo de zona primária, vamos dizer assim, né? Você chega direto e embarca no seu caminhão, você já sabe em alto mar que sua mercadoria já teve canal verde, né? Isso é um ganho tremendo que a do INPE traz e que o projeto de lei ele corre atrás agora dessa modernização para se alinhar. Então eu vejo ganho de tempo também para o setor de transporte. Sem dúvida, né? A gente pode mencionar outros exemplos, há um título específico que a gente chama de facilitação do comércio. O Brasil, há mais de uma década, ele vem aderindo a acordos internacionais de facilitação. Isso é um tema bastante caro, né, na Organização Mundial do Comércio. O Brasil ele é um dos líderes em tecnologia, por exemplo, de comércio exterior. A gente divulga uma balança comercial, por exemplo, diária. Né? Você consegue dados agora, se a gente buscar em 1º de novembro, eu consigo ver o fechamento de outubro de uma balança comercial. Isso no comércio exterior também ele se reflete dentro dos sistemas de informação. Houve, por exemplo, uma discussão muito forte, por incrível que pareça, a Receita Federal agora vai ser obrigada a aceitar documentos digitalizados. Ah, mas isso já não existia? Não existia. Por exemplo, se eu estou num processo de fiscalização e eu tiver uma diligência da Receita Federal e ela pedir cópias físicas de documentos, por exemplo, eu posso reportar tão somente as vias digitalizadas, se eu, facultativamente, né, uma opção minha, se eu fiz essa digitalização. Então, eu não posso ser mais demandado para ter aquela pilha de papel por 5 anos. Imagine você aqui com vários armários, porque você tem que guardar por 5 anos todos esses papéis. Você pode transformar tudo para digital, você ganha espaço. Imagine isso numa escala do Brasil inteiro, né, de fiscalização. Então, a gente conseguiu demonstrar, isso é um ponto, né, a gente conseguiu demonstrar que, ora, se eu tiver fraude sobre o documento físico, eu vou ter também sobre o digital e vice-versa. Agora, a gente não pode penalizar toda uma comunidade de comércio exterior que é de boa-fé, impedir esse avanço da digitalização, né, por causa de alguns poucos que ainda fazem esse tipo de fraude. Então, a gente está avançando e aplicando uma lei que já é desde 2012 para a Receita Federal, que é a Lei 12.682, que ela determina a possibilidade de digitalizar tudo. Né? Então, isso eu acho que é um dos ganhos tremendos. Outros ganhos
ganhos que a gente poderia mencionar é, por exemplo, o que a gente chama de solução de consulta. Eu posso pedir para a Receita Federal, em determinados temas, né, que ela me emita uma opinião vinculante para ela sobre uma classificação fiscal de uma mercadoria. Só que agora, isso já existia, mas agora eu posso pedir, por exemplo, sobre valoração aduaneira. Eu tenho dúvidas sobre o valor da mercadoria. Eu posso pedir sobre valoração, eu posso pedir sobre origem, eu posso pedir sobre uma isenção ou redução fiscal que eu vá ter, eu posso pedir sobre qualquer ponto que eu tenho que interpretar na legislação aduaneira. Então, esse é um outro ponto. Se eu for citar mais um de facilitação, temos ali todo o ambiente do portal único em inglês. Eu acho que isso é um outro ganho que a gente vai passar bastante trabalho, mas imagina, né, o seu cliente ele é estrangeiro e você tem que explicar tudo para ele. Você vai ter tudo que está disponibilizado no portal também em inglês. Então você tem desde manuais, desde consulta de alíquotas de impostos, né? Tudo isso vai ser disponibilizado e ele entra lá sem precisar de cadastro, gratuitamente, faz qualquer consulta. Já consegue simular qual é a barreira de entrada, qual é o custo Brasil, né? Isso então é também facilitação do comércio. E talvez um último ponto que é um dos mais importantes da facilitação é a figura do diferimento do pagamento dos impostos. Então, se a gente tem uma do INPE, né, que vocês vêm trabalhando, em que eu tenho o processamento antecipado das informações, eu presto as informações antes, eu tenho a liberação da mercadoria antes, eu também vou ter a possibilidade de pagar depois. Eu não preciso mais pagar quando eu registro da minha declaração de importação. Então, eu gero fluxo de caixa para os operadores, né? Só que eu tenho que liquidar esses tributos até a entrega da mercadoria. Isso é um alinhamento com a própria reforma tributária, que também fala nesse sentido, né? Aquele cara que vai ser qualificado como operador econômico autorizado, que é aquela certificação da Receita Federal de Segurança, ele vai poder pagar, inclusive, depois de receber a mercadoria. Temos outras manifestações, tanto no PL da reforma tributária, como aqui no anteprojeto, né? Então, essas figuras do diferimento, eu acho que é algo que agrega bastante do ponto de vista do operador por causa do fluxo de caixa. Eu acho que é uma queixa bastante antiga, né? Você tinha que importar e antecipar todo esse numerário, enquanto no mercado interno ele tinha que pagar só no mês seguinte. Então a gente equaliza essas situações, que é uma obrigação também da facilitação. Então, um dos temas, né, como é uma lei geral de comércio exterior, não é só uma lei aduaneira, ela pega esses órgãos intervenientes que eu falei. Quando a gente vai para intervenientes, a gente tem uma gama de interesses que o Estado quer proteger. Você pega a Anvisa, tem interesse de proteger questão sanitária, você tem o MAPA, você tem a Polícia Federal, cada qual com a sua área de competência. E era interessante que isso fosse tratado também, qual que é o meio de implementar essa fiscalização nessa lei geral, né? Eu preciso ter, ao lado do controle aduaneiro, que essa do INPE, ela faz esse controle agora simultâneo, né? O que a Receita Federal faz, simultaneamente os outros órgãos também podem fazer. A gente não tinha isso antes da do INPE, era sequencial. Então, ao lado do controle aduaneiro, eu tenho o chamado controle administrativo, que é a fiscalização de todos esses órgãos que têm alguma competência sobre o comércio exterior. Esses órgãos agora eles vão poder realizar 5 tratamentos. A gente classifica em tratamentos administrativos o grau de intervenção que ele faz numa operação de comércio exterior. E a gente insere um tratamento super bacana, que é uma novidade, que é o de monitoramento. O monitoramento significa que esse órgão ele não precisa ser, por exemplo, um anuente, ele não precisa me expedir uma licença de importação, que é algo que onera o comércio exterior, que leva tempo, que você atrasa o fluxo. Se esse órgão ele tem interesse meramente na informação, pode ser realizar um controle em que extrair estatísticas daquele produto já é o suficiente para ele fazer o seu controle. Então ele não precisa se usar de um licenciamento de importação. Agora, se ele efetivamente tem que fazer uma anuência, aí a gente segue com essa graduação de tratamentos. A gente passa do estágio de monitoramento, ele deixa de ser um órgão meramente interessado e passa a ser um interveniente anuente. E aí você tem a licença de importação flex, que é a que a gente traz também para a lei, não tínhamos previsão em lei, só em decreto, que é aquela licença para múltiplos embarques. Você tem uma licença autorizada de um órgão, por exemplo, um Inmetro, você tem um certificado válido para aquele brinquedo, e você pode fazer por 3 anos a importação daquele brinquedo com uma mesma licença para um múltiplo embarques, né? Essa é a etapa que a gente chama de flex. Tem situações que eu tenho que ver caso a caso, então a gente tem a licença por operação. Seria o terceiro estágio. MAPA, por exemplo, a Anvisa, ele vai querer olhar produto a produto, porque você tem questões sanitárias e um lote varia muito do outro. Então esse aí não dá para fazer talvez múltiplos embarques.
Avançando, você tem o que a gente chama de inspeção física, e a gente passa a chamar agora de conferência administrativa dos anuentes, né? Porque os órgãos também querem verificar a mercadoria. Eles têm presença na fronteira, o MAPA, a Anvisa, o Exército, são órgãos que também têm presença, assim como a Receita Federal. Então, ele precisa, às vezes, olhar, abrir um container e ver aquela mercadoria para poder dar a sua anuência. E, por último, o tratamento de proibição ou suspensão. Aquela mercadoria não pode entrar, ela é proibida, ela tem que ser destruída, devolvida para o exterior. Então, a gente parte do grau mínimo de intervenção, que é o monitoramento, para o grau máximo de intervenção. Tudo isso para os intervenientes, né? Isso vai conversar um pouco com a parte de fiscalização aduaneira da Receita Federal. Acho que também é um ganho agora todos saberem quais são os tipos de fiscalização a que eu posso ser submetido quando eu estiver numa operação de importação. Sem dúvida, né? Uma das preocupações, a gente tem colegas do grupo que participaram tanto do GT, o GT1, que é o grupo técnico número 1 da reforma tributária que cuida de comércio exterior, participaram também do PL, e houve essa preocupação de alinhar terminologias, né? Porque lá você está tratando de alguns poucos tributos sobre consumo, a gente fala lá de CBS, IBS, né? Que vão substituir aí PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, mas aqui a gente trata de todos os tributos de comércio exterior. Aqui a gente fala de imposto de importação, você vai ter os tributos que ainda estão valendo, então a gente vai continuar tratando de PIS, COFINS, todos os tributos em nível federal. Então, houve uma preocupação, primeiro, de alinhar os conceitos. A gente, por exemplo, não fala mais em desembaraço aduaneiro. Desembaraço aduaneiro é uma coisa, né, que tende a ser, é até pejorativo, né, ele tende a ser abandonado. As convenções internacionais chamam de liberação, então a gente já adequa o conceito de liberação, o processamento antecipado, está lá na reforma tributária, vai estar aqui, o pagamento diferido, está lá na reforma tributária, deve ser tratado aqui, o benefício para quem é OEA, né, de poder pagar depois da entrega da mercadoria, está na reforma, vem para cá também. Então há bastante essa conversa, né, entre o PL da reforma tributária e aqui. E eu diria mais, o anteprojeto de comércio exterior, ele avança também no chamado PL 15. O PL 15 é aquele projeto de lei da Receita Federal dos programas de conformidade, em que a gente tem o CONFIR, o Sintonia, o OEA. Ele não foi para frente ainda, ele continua parado no Congresso Nacional, mas o projeto de lei já traz conceitos de lá também para cá. Por exemplo, a autorregularização e a malha aduaneira. Você autorregularizar uma operação espontaneamente, né? Isso está previsto aqui também. Então, quem sabe, né, esse projeto seja aprovado antes mesmo do projeto de conformidade da própria Receita Federal. Então, são coisas que os três acabam conversando de alguma forma. Regimes aduaneiros seria talvez o último, o livro 3 que a gente trata no projeto de lei, e ele, apesar de ser bastante conceitual, ele inova bastante. Algumas situações que alguns operadores já vão se deparar de cara, por exemplo, é o famoso drawback, que é um regime em que a gente desonera tributos de insumos que vão ser industrializados. Então, por exemplo, se eu sou um fabricante de cadeiras, eu quero importar madeira para transformar em cadeira, eu ganho essa desoneração. Só que isso, o drawback sempre trabalhou com o chamado despacho para consumo. Ele fazia um despacho para consumo para depois industrializar e remeter para o exterior. O drawback ele passa a ter despacho para admissão, assim como todos os demais regimes. Há uma equalização da nomenclatura, então, para regimes especiais. O drawback também fica muito mais próximo da figura do RECOF, que é um drawback, digamos, mais sofisticado, drawback para as grandes empresas. As formas de extinção passam a ser as mesmas, né? O próprio RECOF, agora, se eu importar, eu vou ter que pagar, por exemplo, direitos de antidumping, o drawback eu pagava e no RECOF não. Então, eu tenho um alinhamento nesse sentido. Outro ponto que muda bastante a perspectiva é que eu não tenho mais o termo de responsabilidade. Acaba-se a figura de eu ter que fazer um termo de responsabilidade para fazer admissão no regime. Eu tenho a prestação de garantias, mas o termo lá de 1960 ele deixa de existir, ele já era pouquíssimo utilizado. E por fim, os regimes especiais, as pessoas vão notar que ele adota uma ideia de que ele é uma não incidência tributária. Ou seja, enquanto eu estiver ao amparo de um regime, não aconteceu minha importação no mundo jurídico. À medida em que eu despacho para consumo efetivamente, nacionalizo a mercadoria, é que eu vou pagar os tributos. Então, se eu incorrer em inadimplemento, se eu fizer a nacionalização tardiamente, eu não vou ter cobrança retroativa como era até hoje, né? Eu poder voltar no tempo e a importação aconteceu lá atrás. Não, agora os regimes aduaneiros consideram que no momento que isso acontecer, daqui para frente, eu não volto mais no tempo. Isso é um ganho também para os importadores, né? Às vezes
parece algo complicado, mas no dia a dia os operadores vão sentir que agora eles têm vários benefícios que eles não tinham antes, né? Então a gente adequa essa nomenclatura e os conceitos de regimes especiais eles também agora passam a usar, vamos dizer assim, gêneros de regimes que são usados no mundo inteiro. A gente vai falar então em permanência temporária, em aperfeiçoamento ativo, né? Que são categorias que já existem no mundo inteiro, só que o Brasil tinha um monte de regimes especiais casuísticos, né? O reporto, o repetro, né? Regimes setoriais. Isso deixa de ser enquadrado como regime, na verdade eles não são regimes especiais, né? Essas figuras são figuras esdrúxulas. Alguns são tratados na reforma tributária como desoneração de capital, mas agora a gente tem uma nomenclatura muito mais ajustada com o que pratica o próprio Mercosul, o que está no Código do Mercosul, o que está na Organização Mundial de Aduanas. Então a gente equaliza bastante a nossa nomenclatura e parece se alinhar com o que o resto do mundo faz. Os próximos passos, né, a gente que trabalha no grupo, a gente é bastante entusiasta, né, é bastante esperançoso que isso avance com o mínimo de intervenção possível. Né? O texto ele tem um começo, meio e fim. É claro que na medida em que você vai expandindo para muitos atores, começam a surgir muitos lobbies setoriais. A gente acabou abrindo, ainda que fosse uma discussão dentro do governo preliminar, o texto ele é do Senado Federal, vai ser protocolado pelo Senado Federal, mas a gente ouviu o setor privado. Foi aberta, ainda que uma espécie de tomada de subsídio, o setor privado se manifestou por meio de associações, tivemos mais de 300 contribuições. O setor público, os intervenientes também puderam falar, só que, claro, a coisa foi ganhando tanto corpo que aí você começou a travar bastante o processo, né? Temos uma expectativa que agora, final de outubro, começo de novembro, fosse protocolado o projeto no Senado. Isso depende, claro, do andamento político, né? Aí sai um pouco da nossa esfera. Caminhando no Senado, isso deve ser protocolado pela Comissão de Relações Exteriores, e aí lá vai ter o relatório, um dos senadores daquela comissão vai ser o relator. Fala-se muito no esperidião a mim, né, o senador de Santa Catarina, ser o relator desse anteprojeto, e aí você vai ter as propostas dos senadores, logicamente, e depois ele vai para a Câmara. Então, como ele é um projeto que começa no Senado, ele vai para a Câmara depois, ele precisa ser aprovado com um quórum simples, de maioria simples, que é o de lei ordinária, né? Ele não precisa ser de lei complementar, não precisa ter aquele quórum tão robusto quanto a reforma tributária, mas busca-se que tenha menos emenda possível, né? Porque o projeto, para não descaracterizar o projeto e não se tornar um Frankenstein, nós temos a expectativa que isso pudesse ser aprovado rapidamente, né? Sabemos que há uma demanda de muitos assuntos políticos no comércio exterior e a gente queria evitar a politização disso no projeto, porque o projeto ele é essencialmente técnico. Né? Se vocês focarem, a ideia do senador foi não entrar em assuntos que virassem polêmica, mas o debate no Congresso ele é um debate muito amplo, democrático, que sai do nosso controle, da nossa esfera. Então, os próximos passos são esses. Acredito que tenhamos um relatório, pelo menos no Senado, até o final do ano. Com sorte, teremos uma votação até o final do ano, mas não sei se dá tempo para fazer isso. Mas 2025, né, seria um bom ano para a gente ter uma lei nova de comércio exterior, pelo menos nessa parte. E fazendo isso, né, o que todo o mercado espera, e nós também do grupo esperamos, é que uma vez que a lei seja aprovada, eu vou precisar de um regulamento, um decreto para regulamentar, para entrar em minúcias dessa lei, e precisaria fazer a próxima parte, a parte mais difícil que a gente falou no começo da nossa conversa. Eu estou de fora tributos, eu vou precisar ajustar, principalmente imposto de importação está ficando para trás nessa história, ele não está na reforma tributária, ele não pode ser falado aqui, então é um cara que a gente precisa falar dele, ele tem muitas leis de 60, 80 anos atrás. A gente vai ter a questão de penalidades e infrações, nós precisamos atualizar para proporcionalidade. Há um consenso na própria Receita Federal, por exemplo, de que pouquíssimas sejam as situações que sejam de perdimento. Eu não posso ter hoje, tem mais de 20 situações que levam a perdimento de mercadoria. Não é interesse da Receita levar tudo a perdimento, administrar mercadorias abandonadas e mais, né? Você leva para perdimento, o sujeito faz um leilão, arremata a mercadoria, ela volta a circular no mercado nacional. Isso não faz sentido nenhum, nem para a Receita Federal. Então, urge essa mudança e o contencioso fiscal, que é a parte em que há esse embate, né, entre as pessoas intervenientes e a administração aduaneira, também busca se dar mais celeridade e melhorar esses procedimentos. Como são temas que vão demandar mais debates, talvez isso fique para uma segunda etapa. Esperamos que ela um dia aconteça, assim como esperamos que esse projeto aconteça imediatamente.